ser escudo, não. Eu acho que eu estou aqui pela minha competência técnica. Agora Então, são 2h10. Você está acompanhando direto do auditório da Assembleia uma audiência pública da Comissão do Trabalho. Em debate, os impactos para os trabalhadores da região metropolitana aqui da capital das concessões de rodovias estaduais no vetor norte da Grande BH. Se você quiser continuar acompanhando essa discussão, você pode acessar o portal da Assembleia, que é o almg.gov.br, ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. Boa tarde, presidenta Leninha. A gente está interrompendo a transmissão para a TV Assembleia dessa audiência pública, porque acaba de ter início, aqui no plenário da Assembleia, a reunião ordinária desta quarta-feira. Ela foi aberta pela deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Casa. E agora vai haver a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Ata da primeira reunião extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 12 de março de 2025. Sob a presidência do deputado Tadeu Leite e da deputada Leninha. Às 10h14, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem o deputado Tadeu Leite, a deputada Leninha, os deputados que se fizeram também presentes. O deputado Dr. Jean Freire, segundo secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que vem à mesa e é submetido aos votos e aprovado requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei complementar 84 de 2022 seja apreciado em último lugar. Anunciada a votação em turno único, do projeto de lei 1017 de 2019, o presidente, nos termos do inciso 27 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa submeter o projeto à votação. Anunciada a votação, em segundo turno do projeto de lei 618 de 2023, a presidência, nos termos do inciso 27 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter a matéria à votação. A seguir é submetida a votação nominal e é aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1364 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 3.633 de 2022, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 4, salvo emenda, este prejudicando os substitutivos números 1 a 3, e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.633 de 2022, na forma do substitutivo número 4. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de lei número 3.795 de 2022, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1 em segundo turno. Os projetos de lei números 2.189 de 2020, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, 334, 462, 464, 954 e 1.071 de 2023, 2.201 de 2024, estes na forma do vencido em primeiro turno e, em primeiro turno, o projeto de lei número 5.305 de 2018, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1 e as emendas números 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 635 de 2019 e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda da deputada Nayara Rocha, que recebeu o número 1, e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 1.561 de 2020, com emenda número 1, 3.105 de 2021, na forma do substitutivo número 1, 612 de 2023, na forma do substitutivo número 3,
este prejudicando os substitutivos números 1 e 2, 1135, 1188 e 1377 de 2023. Estes, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1402 de 2023. E tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Raul Belém, que recebeu o número 1 e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Cultura para parecer. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 1499 de 2023, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 1565, 1661, 1681 de 2023, estes na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei complementar número 84 de 2022, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Cássio Soares, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Isto posto, a presidência registra a presença nas galerias do senhor Ricardo de Minga, prefeito municipal de Riacho dos Machados. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto o deputado Leleco Pimentel, deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Eduardo Azevedo e Antônio Carlos Arantes, a deputada Amanda Teixeira Dias e o deputado grego da Fundação, professor Cleiton, Caporeso, Coronel Henrique e Noraldino Júnior. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidenta encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidenta. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Em discussão a ata. Não havendo quem souber, ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Grego da Fundação. Com a palavra, o deputado Grego da Fundação. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Deputada Leninha, deputados e deputadas aqui do plenário da Assembleia Legislativa, hoje, nesta reunião ordinária, eu, que já exaltei, e faço isso porque tenho compromisso com a luta das mulheres, com respeito, novamente, parabenizar a deputada Leninha, que há poucos meses, final do ano, foi reconduzida à vice-presidência desta casa, e tem sido também um baluarte no sentido de trazer as pautas, não só da agroecologia, dos direitos da natureza, do cuidado com as mulheres, e tendo sido, inclusive, uma das que mais lutou para que esta bancada feminina tenha, de fato, lugar, respeito, voz, vez, e que possa conduzir, assim, deputada Leninha, com esta maestria e cuidado, porque é também do seu dom ter o cuidado com o outro e o cuidado com a casa comum. Assim, a gente deseja esse segundo mandato como vice-presidente desta Assembleia. E eu, aqui aproveitando a presença dos deputados Ulisses, nosso líder, deputado Dr. Jean, venho a plenário também para dizer da nossa alegria desta Assembleia ter conduzido a criação da Comissão Extraordinária em Defesa da Habitação e da Reforma Urbana. Daqui a pouco, às 15h30, nós teremos uma sessão extraordinária para que a eleição do presidente, vice e dos membros
possa ocorrer dentro da tramitação prevista no regimento, mas que vai nos permitir trazer a pauta da habitação, da moradia, do sem-teto, daqueles e daquelas que, a efeito da criação, procuram nesse chão um lugar, um canto onde morar. Nós temos sempre a máxima, eu que milito na luta da moradia há 30 anos, deputado Luizinho também que se faz presente, também um prefeito que notadamente foi um lutador da moradia, tendo sido um dos recordistas, prefeito de Alfenas, na construção de moradias, não só com recurso próprio, mas também com recursos do Minha Casa Minha Vida. Eu tive a honra, durante o mandato do Luizinho, de ser secretário, de assessorar, e por isso também tenho muita gratidão. E hoje, deputado Luizinho, nós vamos ter a eleição para esta comissão extraordinária em defesa da habitação e da reforma urbana. Reforma urbana que chegou nos idos de 1988, quando nós tivemos a nossa Constituição votada, aprovada, e é sempre lembrado Ulisses Guimarães, mas lembrar que deputados mineiros, como era o caso do deputado Nilmário Miranda, aquela época, recebeu uma pilha de assinaturas, mais de 1.400 assinaturas, para a criação, naquela época, de um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. E foi no capítulo da reforma urbana, do desenvolvimento urbano, que a moradia passou a ter este importante zelo do Estado para com aqueles que nada têm. Lembrar que a Lei de Terras de 1850, que proibia a pessoa escravizada a ter direito e acesso à terra, também no Brasil, que em 1920 teve a lei da vadiagem, proibindo inclusive que quem não tem terra, não tem teto, ficasse na rua. Eu quero ver hoje se a legislação dá conta de tanta gente sem casa e da população em situação de rua que esse país ainda assiste tristemente. Mas é claro que o advento do governo Lula em 2002 nos permitiu, com a criação do Ministério das Cidades, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do Conselho Nacional das Cidades, nos permitiu sonhar com uma política pública, e foi assim, Luizinho, que o prefeito de Campo do Meio recebeu da boca do presidente Lula, que ali foi para um ato da reforma agrária, que as moradias tão sonhadas para o povo pobre de Campo do Meio pudesse ali ser assinada, assim como a luta histórica da construção de um dique para a manutenção da cota no Lago de Furnas. Ficamos muito felizes e quero aqui lembrar que o seu acolhimento a todos que ali estiveram, junto com o prefeito, deveria ter sido copiado pelo Zema, que tentou se cacifar nas agendas de ontem do presidente Lula, em Betim, fazendo uma feiura. Até o jornal está dizendo hoje, o acolhimento e a possibilidade de entendimento que este governador não tem, porque não tem estatura ética nem para ocupar o cargo, ele repetiu em Ouro Branco, ao tentar desfazer do presidente Lula, lembrando dessa velha falácia, de uma história repetida, de que ele, lá em Ouro Branco, há 6 anos, com um hospital regional, necessitando ser terminado, ele veio com um discurso ontem, novamente, que vai terminar o hospital regional. E aí, numa pergunta, num lapso ali da gente, numa risada, porque a gente já não mais acredita nas palavras do governador, a gente ria e perguntava quando. E ele, talvez antes de comer a banana com casca, lembrar que o ministro Alexandre da Silveira disse em alto e bom tom que o Lula come banana, sem casca, ainda descasca os abacaxi de Minas, porque é quem mais colocou recursos no Estado. Então, faço aqui alusão à sua dedicação e acolhimento a esta agenda do presidente Lula em Campo do Meio, prefeito Luizinho, com quem a gente compartilhou momentos de muita alegria, fartura, e ao contrário do deputado Arantes, que subiu aqui na tribuna mais uma vez, para criminalizar o movimento sem teto, para criminalizar, veio aqui falar mentiras novamente. Nós vamos requerer do deputado que ele comprove que lá por onde ele andou, e não sei com quem ele andou, mas eu não ando com gente que ele anda, que é do agronegócio, do agrotóxico, que é do veneno, ele veio aqui escapulir o veneno da boca e saltava, feito uma caninanha, para dizer
que aquelas pessoas não produzem na terra. Eu não sei se ele foi ali de OVNI ou se ele foi montado nos drones que joga veneno, porque é isso que ele defende. E é por esta razão que eu venho a este plenário para dizer que nós estamos aqui diante de duas situações: os que defendem o agrotóxico, o capital e o dinheiro no bolso, e os que defendem a vida, a segurança alimentar e, portanto, a reforma agrária. Eu estou deste lado da história, e não daqueles capachos que vêm vender agrotóxico e dizer que o agro é pop, agro é tech, o agro mata. É por isso, deputado Arantes, que eu volto nesta tribuna para dizer que o senhor comete um crime ao incitar violência contra o Movimento Sem Terra e contra os agricultores que, graças ao discernimento que Lula tem, foi em Campo do Meio para poder dar a eles a dignidade de terem agora, depois de 27 anos, ele não conta essa história, porque a usina em Ariadnópolis quebrou, não pagou os funcionários, abandonou os trabalhadores, não pagou os impostos, e há 27 anos esses trabalhadores, esses que ele veio aqui dar um nome esquisito para uma enxada, porque eu acho também que ele precisava saber que a reforma agrária não depende mais só da foice, da enxada e do facão. Reforma agrária hoje se dá com a tecnologia no campo, e é isso que o presidente Lula tem feito. Então as pessoas não são tolas e não são bestas, elas sabem bem quem é que está do lado da morte e quem está do lado da vida. Eu escolhi estar do lado daqueles que procuram justiça territorial, social, por isso estou do lado de Lula, que esteve em Campo do Meio. Mas a minha alegria, deputado doutor Jean, é que hoje nós vamos criar, que já foi criado, e eu agradeço o deputado Tadeuzinho, hoje nós vamos fazer a eleição daqui a pouco, da Comissão Extraordinária em Defesa da Habitação, do campo e da cidade, e da reforma urbana, que eu explico. É um conjunto de políticas públicas que versa sobre a mobilidade urbana e mobilidade rural. Portanto, nós vamos ter a incumbência de tratar o Sistema Único de Mobilidade, que é uma proposta nacional do movimento de trabalhadores e do transporte como direito, discutir as questões do tarifa zero, da retomada do trem de passageiros, do metrô. Nós vamos discutir ali o saneamento ambiental como um direito, ou seja, água em qualidade, em quantidade, para que as pessoas tenham a dignidade da vida no campo e na cidade, na periferia. E uma agenda que nós faremos questão de enfrentar, que é esta privatização que o Zema promove contra o saneamento em Minas Gerais. E é bom tratar o esgoto na zona rural e urbana, porque senão nós estamos tratando aqui no impacto mais grave na saúde. É um Estado que continua com um déficit habitacional de quantidade de moradia a ser construída, que a Coab nada constrói. É um Estado que tem um déficit de banheiro. O Estado de Minas Gerais não é só lá no norte, no Jequitinhonha, que falta banheiro nos lares. Aqui na capital, aqui na periferia, falta um banheiro com dignidade. Enquanto se faz discursos absurdos aqui deste plenário, se vão deixar homem e mulher num banheiro unissex, como se o banheiro da sua casa não fosse habitado por mulher e homem, por criança e por jovem. Nós ficamos aqui com uma pauta atrasada neste plenário, quando aqueles e aquelas que defendem querem fazer também. Nosso abraço aqui ao prefeito Samuel, que é de Campo do Meio, que fez um discurso emocionado, quando chorou, porque pautas antigas dele e daquela região foram tratadas. Viva o presidente Lula, porque nós estamos aqui no plenário, regozijando, trazendo a pauta de um estadista que voltou em Minas Gerais. Deputado Luizinho, Lula esteve aqui na sexta e 2 agendas ontem maravilhosas, e é por isso que o Luizinho vai ensinar. O deputado Luizinho, ele é humilde, ele vai ensinar para a Zema como é que se recebe um presidente da República, ainda mais quando a agenda é do presidente da República e não do governador. O governador, tão pequeno, quis aparecer, e ali ele deu com os burros na água. O Lula teve que dizer a ele que até com Aécio Neves, com Anastasia, se manteve o diálogo sobre as pautas políticas daqueles que foram votados para representar o povo. Mas o governador quis fazer graça em Betim,
O governador quis fazer graça em Ouro Branco e, para o bom costume dos mineiros, nós tivemos respostas muito mais altas, porque o nível do governador foi bem baixo. Eu quero também trazer aqui ao plenário esta importante conquista para que nós possamos tratar a pauta da habitação. E olha, quando nós tivemos, e tem aqui em Minas Gerais a Fundação João Pinheiro, que é tão especialista em levantar déficit habitacional, nós sabíamos que o buraco, ou seja, a ausência de política pública no Brasil era tamanha, que as iniciativas lá, quando Getúlio Vargas criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, depois no extinto BNH, depois com a criação das companhias de habitação dos estados, nada disso deu conta de uma cidade não planejada, de uma cidade que exclui e periferiza. Quanto mais pobre, mais na periferia, e a centralidade do uso da cidade fica prejudicada. Veja, se a cidade depende do trabalhador, o trabalhador mora fora dela, olha como é que nós oneramos, como é que nós sentimos que a mobilidade urbana, ela passa a ser um problema grave. Eu quero, contudo, pedir, nesse minuto final, que a gente compreenda também mais uma maldade que Zema está trazendo aqui. O presidente Lula reduziu a zero a taxa de importação dos alimentos para que nós tenhamos o efeito desse alimento dentro do supermercado ou na vendinha com qualidade e com segurança alimentar. O que fez o Zema? Se negou a tirar os impostos, a taxa de imposto, enquanto governador de Minas Gerais. E o pior, aumentou a alíquota para a carne. A proteína do frango, do peixe, da carne bovina, é em Minas Gerais, hoje estimulada a vender mais caro. Este governador, ele é um moleque, porque ele quer aumentar o custo da carne que vai na mesa de cada mineiro. Ele está fazendo política no palanque dos outros e agora quer retirar a carne do seu prato para fazer campanha eleitoral. E sabe onde é que ele vai buscar o financiamento? Vai ser exatamente nos pedágios, nas empresas de pedágio que mantêm o poderio de uma campanha de fake news. Eu quero pedir, nesse minuto final, uma homenagem ao nosso mestre Dida, que é o José Dilson, de Araçuaí. Pediria à presidenta Leninha se a gente pode render um minuto de silêncio a este que também lutou, combateu um bom combate, negro, e que teve a sua passagem na semana passada, mestre Dida, que é para nós também uma referência da cultura e da cidade de Araçuaí, que esta Assembleia Legislativa possa homenageá-lo pela sua luta. É regimental, façamos um minuto de silêncio. Com a palavra, o deputado Caporeso.
boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. O Brasil parou para comentar a troca de farpas entre o governador e o ex-presidiário, em sua visita aqui no estado de Minas Gerais. E o que me chamou mais atenção não foi isso, mas sim a fala do bobo da corte. Foi muito interessante. Primeiramente, quero falar para o ministro Alexandre Silveira, que fez a seguinte declaração: Lula come banana sem casca, mas descasca o abacaxi para os brasileiros. De qual abacaxi ele está falando? Porque em uma simples pesquisa no mercado mineiro, a gente consegue descobrir que houve um aumento de 40% no preço do abacaxi, que na época do governo Bolsonaro era vendido a R$ 5,00, e que hoje a fruta pequena está sendo vendida a R$ 9,00. O abacaxi grande já chega a R$ 12,00. Mas tem um abacaxi muito maior do que, evidentemente, a fruta. Eu me refiro ao que o governo está fazendo. Notícia fresquinha da Folha de São Paulo. Está aqui, ó. Notícia de hoje. Inflação é a maior para fevereiro desde 2003, com pressão da conta de luz. Ou seja, há 22 anos, a conta de luz não era tão cara. Ministro Alexandre, vamos falar desse abacaxi aqui. Mas o que o governo está fazendo para mudar essa realidade? Notícia também recente da revista Oeste. Governo Lula gasta mais com viagens oficiais em 2 anos do que toda a gestão Jair Bolsonaro. Em 2 anos, gente. Olha os valores aqui. Os gastos do governo federal com viagens oficiais, tanto nacionais quanto internacionais, ultrapassaram 4,58 bilhões nos 2 primeiros anos do governo Lula. Esse valor já supera os 4,15 bilhões gastos ao longo de toda a gestão Jair Bolsonaro em 4 anos. Esse levantamento é da Controladoria Geral da União. Esse abacaxi, pelo visto, o Alexandre Silveira também não vai falar, mas ele gosta de bater palmas. Só você, Alexandre Silveira, bate palmas para o governo Lula. Ou então, tem também o pessoal da Híbrida Flex, aqui de Betim, que bateu palma para ele. Mas tem um áudio aqui de um dos trabalhadores que teve que bater palma para o Lula. Escutemos. Ô, João, esse pessoal que você tá vendo aí, ó, que tá batendo palma, que fez a filinha aí pra passar no meio, esse pessoal aí foi escolhido a dedo, desde ontem, sabe? Eu não tô lá na linha mais não, mas tem amigo meu que trabalha lá, ainda lá na montagem lá. Eles fizeram um treinamento com eles ontem, velho, parou as linhas ontem, e pegou esse mesmo pessoal que tá lá hoje, ficou lá ontem lá, e fizeram esse corredorzinho, sabe? Aí passaram esses carrinhos no meio assim, com o GO, líder, e mandando eles bater palma, viado. Mandando eles bater palma e gritar Lula, e o homem nem tava aí ontem. Aí fez tipo um ensaio pra hoje, sair igual eles combinou ontem, Zé. Tudo combinado, viado. O cara tá gritando Lula lá, às vezes só ódio. Não bate palma pro Lula não, que é demitido, tá? É patética essa estratégia para forçar uma popularidade que, evidentemente, o Lula não tem. O que tem nesse governo é farra do dinheiro público, né? E é claro, infelizmente, o brasileiro não vai poder pagar a conta de energia e o preço do abacaxi no cartão corporativo, como o Lula faz. Tanto criticou o Bolsonaro e agora manteve o sigilo do cartão corporativo. Esse é, assim, o aspecto mais claro desse desgoverno, da hipocrisia do PT. Né? Vai embora de Minas logo, Lula, pelo amor de Deus, que a sua vergonha aqui está sendo grande demais. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Em sua ausência, com a palavra, a deputada Amanda Teixeira. Com a palavra, a deputada Amanda Teixeira. Em sua ausência, com a palavra, doutor Jean. Só um minutinho, doutor Jean. A Amanda já chegou. Com a palavra, a deputada... Doutor Jean, a Amanda chegou. Com a palavra, a deputada Amanda Teixeira.
Boa tarde, senhora presidente, colegas deputados. Eu ia falar aqui de outro tema, mas não posso me omitir. O colega deputado Leleco Pimentel veio demonizar o agronegócio, chamar o agro de tóxico e várias palavras negativas com relação ao agro. E eu queria dizer que o agro, ele representa uma parcela significativa do PIB brasileiro. Também que o agro gera milhões de empregos, impulsiona exportações, e hoje o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. Então, assim, o colega deputado, se ele come ali um lanche, se ele toma um café, tudo isso veio do agro. Se ele come uma fruta, tudo isso veio do agronegócio. Então, é muito triste a gente ver o agronegócio brasileiro, que é tão importante para todos nós, que alimenta o país, que alimenta o mundo, sendo demonizado aqui, toda a classe sendo rebaixada. E eu queria deixar claro que nós, parlamentares de bem, nós mineiros, a gente defende sim o agronegócio e nós sabemos quais são as dores de todos os empresários, os latifundiários, e que não podemos assim demonizar o agronegócio no nosso estado, que é tão importante e tão relevante. Então, senhor Leleco Pimentel, ao tomar um cafezinho ali, o senhor lembre-se que o senhor está tomando um cafezinho que foi produzido pelo agronegócio. Outra questão aqui. Lula diz ao Alcolumbre que quer ter boa relação e, por isso, colocou mulher bonita na articulação política. Isso é deprimente. É a desvalorização da imagem da mulher, o desmerecimento, rebaixar uma mulher à beleza para ela estar em uma articulação política. Isso é, assim, absurdo. E eu queria também relembrar uma fala do Lula, em 2024, quando ele disse que uma mulher que não tem profissão, ela vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la. Esse é o presidente, né, que desmerece as mulheres, que rebaixa as mulheres e que, infelizmente, está aí, governando o nosso país. Então, meu total repúdio à fala do presidente Lula. As mulheres não devem ser rebaixadas ou desqualificadas e colocadas como se fossem objetos de beleza ali para conseguir algum benefício. Então, tomara que o Lula não consiga nenhum benefício utilizando a imagem e a beleza de nenhuma mulher. Outro tema. Até quando nós vamos aceitar esse absurdo jurídico aqui no nosso país? No Brasil, um criminoso de 80 anos, segundo o artigo 40 do Código Penal, ele tem a pena reduzida. E também, segundo o artigo 318 do Código Penal, ele pode cumprir prisão domiciliar. Aqui em Belo Horizonte, no bairro São Jorge, um delinquente canalha de 82 anos estuprou uma criança de 10 anos, tentou comprar o silêncio dela com R$10 e, com isso, ele teve ali a sua pena reduzida, cumpriu pena domiciliar, quer dizer, cumpriu prisão domiciliar. E, assim, a idade não faz com que canalhas virem coitados. A gente tem que parar para pensar, juntar as assembleias de todo o Brasil e cobrar do Congresso, para que o Congresso possa fazer uma reforma nessa legislação que hoje é amiga dos bandidos, é amiga dos criminosos. Não importa se um ladrão, se um estuprador tenha mais de 80 anos, ele tem que pagar pelo que fez. Hoje, no país, 1 a cada 3 mulheres será estuprada até os seus 18 anos. Também, 75% das mulheres que são estupradas, abusadas, na verdade, nem são mulheres, são crianças e adolescentes. E isso é muito triste. Um delinquente de 82 anos querer comprar o silêncio de uma criança vítima de estupro de 10 anos por R$10. E esse canalha ficar lá na casa dele cumprindo pena. Então, senhor juiz, pegue esse canalha e leve para a sua casa, coloque aí perto dos seus filhos,
pegue esse idoso de 82 anos e coloque na casa de alguém que queira conviver com ele. Isso é revoltante. A gente não sabe se esse idoso vai ficar na casa dele, vai ter acesso novamente a essa criança, ou então a outras crianças. Nós temos que reformar a nossa legislação penal. Hoje em dia, a legislação penal brasileira é amiga de bandidos, é amiga de estupradores. Nós precisamos de medidas já. A impunidade no Brasil virou piada. Hoje em dia, a pessoa estupra uma criança num dia, no outro dia ela está solta. E eu já fui em várias delegacias aqui em Minas Gerais e vários delegados já me relataram o quão tem sido difícil, hoje, no Brasil, prender um estuprador. A gente vê na mídia os casos acontecendo, aqueles casos em que são assim, que viralizam, que muitas pessoas ficam sabendo, e às vezes, sim, eles são punidos, mas logo após eles são soltos. E eu me pergunto, e os casos que ninguém fica sabendo? E essas crianças que são estupradas recorrentemente? Eu convido vocês, deputados, eu convido os deputados de outros estados para a gente se unir e tentar mudar a legislação aqui, o Código Penal, mudar o que puder da nossa Constituição, para que quem estuprar uma criança, quem estuprar um adolescente aqui nesse país, seja punido da pena mais severa que houver, a pena mais severa que pudermos colocar, porque isso não pode acontecer mais. As crianças do Brasil pedem socorro, os dados são alarmantes e estão aumentando cada vez mais. Cada dia aumenta-se o número de crianças e adolescentes estuprados aqui, debaixo do nosso próprio nariz, e ninguém faz nada. Então, eu convido todos vocês para que a gente possa, sim, tentar trabalhar para as crianças que tanto precisam. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. Muito boa tarde, senhora presidenta, colega deputada Amanda, colega deputada Bela. Muito obrigado, presença dos servidores, das servidoras dessa casa. A gente realmente, como disse a deputada Amanda, pena que está saindo agora, deputada, a gente realmente sobe aqui para falar sobre um tema e temos que falar do outro. Eu agradeço por ter entrado novamente ao plenário. A gente só para falar de um tema e acabamos tendo que falar do outro, né? Primeiro, eu quero deixar muito bem claro que frases machistas, frases que diminuem a mulher, frases que, em vez de empoderar, faz o oposto em relação às mulheres e meninas, eu repudio. Seja quem quer que seja do meu partido ou não, eu repudio. E tem coragem de dizer isso, né? Então, qualquer frase dita por um membro que for do meu partido, eu repudio. Por acaso, alguém sabe quem disse a frase que teve 4 filhos homens e o 5º foi uma mulher e fraquejou? Por acaso, alguém sabe? Por acaso, alguém sabe quem disse a frase que tal mulher não merecia ser estuprada? Realmente, talvez nós temos que mudar muita coisa no Código Penal, mas não é nessa casa e nem em outras Assembleias Legislativas, porque isso é uma questão federal, né? Então, nós não podemos mudar isso aqui. Mas nós temos que ter a hombridade, de dizer o que fala de um, fala do outro, como eu fiz questão de dizer aqui, deputada Bela, qualquer frase, e nessa época ou fora dela, não porque é o mês de março, não é porque é o dia 8, eu repudio. E venha de quem quer que seja, eu repudio. E é assim que nós homens devemos agir. É assim que nós homens devemos agir. Porque quando nós calamos, quando alguém diz uma frase machista, quando alguém faz uma piadinha sem gosto, nós estamos abrindo espaço, deputada Bela,
para a violência contra a mulher, para a violência contra as meninas. Nós falamos muito das mulheres. Eu sempre, quando relato esse tema, eu gosto de falar de mulheres e meninas, porque as nossas meninas estão sofrendo no dia a dia abusos e abusos, violências cada vez mais. Deputada Bela, a escritora Lia Lourdes fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E tem muitos e muitas, e quando nós homens concordamos com frases machistas, nós perpetuamos, e tem muitos que estão tirando o chão dessas crianças, tirando o chão dessas meninas. Deputada Leninha, eu me lembro que a paciente mais jovem que eu já fiz um parto na minha vida de profissional médico foi uma garota de 13, 14 anos. Não me esqueço disso, de 13, 14 anos. E quando a gente vê uma garota de 13, 14 anos com uma criança no colo, a gente imagina muitas vezes que ela poderia estar com uma boneca no colo, que ela poderia estar brincando. E na minha vida de profissional, eu já atendi muitas dessas crianças violentadas. Violentadas por alguém tão perto dela, por alguém que convive tão perto. Como aconteceu, deputada Bela, aqui há poucos dias atrás, próximo a nós, a morte da adolescente Stephanie Vitória, 13 anos, aqui na região metropolitana, por alguém de um círculo próximo, por alguém ligado a uma questão religiosa, né, que deveria estar agindo diferente. É esses que se dizem cristãos, esses se dizem cristãos, defensores das famílias. Como aconteceu, deputada Leninha, e eu já peço licença, porque eu não vi, parece que não foi pedido nesses dias, mas eu já peço licença e peço um minuto de silêncio pela menina Yara, de 10 anos, que na cidade de Água Boa, lá perto de nós, do nosso Vale de Jequitinhonha, foi violentada, foi morta por alguém também próximo, que conhecia, que talvez via aquela criança várias vezes. Eu peço um minuto de silêncio pela menina Yara. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Por isso, colegas deputados, deputadas, deputada Leninha, servidores, principalmente servidoras dessa casa, o público que nos assiste, eu não estou aqui para falar pelas mulheres. As mulheres falam por elas. Nós temos deputadas fantásticas, parlamentares fantásticos, lideranças fantásticas por esse Estado, que falam por elas. Nem falar para elas, para elas. Elas falam para elas. Eu prefiro usar o termo falar com, ao lado. Mas quero hoje falar para os homens. Para os homens.
não falar para as mulheres e as meninas, quero falar para os homens e os meninos, que quando nós ouvimos piadas machistas e ficamos simplesmente calados, seja onde quer que seja, quando nós ouvimos alguém, seja de que partido for, falar uma frase machista e ficamos calados e não comentamos, é para isso que nós deveríamos usar a internet, nós perpetuamos essa violência contra meninas, contra mulheres. Quando nós ensinamos, falamos, nós homens, meninos, que em uma frase, em um local ou dentro de casa, falamos que cuidar de casa é coisa de menina e jogar futebol é coisa de menino, a gente abre uma estrada, uma avenida para essa desigualdade perpetuar, para que a violência, cada dia mais, atinja as nossas crianças e adolescentes. Quando nós permitimos que mulheres e meninas tenham seus corpos objetificados, nós, mais uma vez, permitimos e abrimos espaço para que a violência contra essas meninas e mulheres perpetue. Por isso, eu queria dizer que no estado de Minas Gerais, a cada dia mais cresce o número, essa triste estatística de violência contra nossas crianças, contra as meninas, contra as mulheres. E que política o Estado está fazendo? Que política nós, parlamentares, nos propomos a fazer com seriedade? Porque isso aqui não é um palco para eu usar e atacar um governo, seja qual for, né? Mas não fazer a autocrítica, não chamar para discussão. Se é verdade que o que disse a colega deputada, né, e eu creio que é o sentimento dela nessa luta, vamos pegar o que nos une e não o que nos separa. Vamos movimentar para que os PLs que tratem dessa pauta sejam votados nessa casa, sejam colocados efetivamente em prática, porque não adianta também nós votarmos projetos à vontade, fazer leis e que não são colocadas em prática. Eu me orgulho, deputada Leninha, tenho orgulho, muita felicidade de ter muitos projetos já votados, já transformados em leis, e outros tantos aqui que trata dessa pauta. Quando eu fui eleito deputado, uma das primeiras temáticas que eu escolhi trabalhar e que eu trouxe uma assessoria, quero aqui parabenizá-la, a minha assessora Lísia, da cidade de Araçuaí, que faz um trabalho belíssimo na economia solidária com as mulheres, que faz um trabalho belíssimo no enfrentamento à violência contra as mulheres, que estará, e provavelmente eu junto, agora em Itinga, no próximo domingo, debatendo essa pauta, junto com o GRUFEMI, que é o Grupo de Mulheres de Itaubim. Nós estaremos reunidos com as mulheres daquela região do Vale de Jequitinhonha, dialogando, e eu fazendo o papel de trazer os homens, de falar para os homens, de falar para os meninos sobre essa pauta. Uma das primeiras temáticas que nós colocamos, assessoria temática, foi enfrentamento à violência contra a mulher. Por quê, deputado? Porque vem de uma região que isso a cada dia mais cresce, deputada Bela. Porque, como médico, na posição de médico, eu atendi muitas meninas violentadas, muitas mulheres violentadas. E a gente tentam nos ensinar, mas, graças a Deus, eu não aprendi isso, que em briga de homem e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Deve discutir, sim. Deve dialogar, sim. Porque muitas dessas são violentadas 2 vezes. Muitas são violentadas em casa e, quando vai para o atendimento médico, muitas também, de uma certa maneira,
se você não tiver um cuidado nesse atendimento, uma empatia nesse atendimento, você está violentando mais uma vez. Se as forças de segurança que vão levar até o hospital uma suspeita de violência em relação a uma mulher, a uma criança, se não tem a empatia, está violentando mais uma vez. Por isso, a minha vida de profissional me ensinou isso. Me ensinou isso. E é por isso que essa temática foi uma das escolhidas. E é por isso que talvez eu seja o parlamentar, mesmo sendo um homem, que tenho mais projetos de leis nessa pauta, aprovados e em tramitação. Nós temos alguns outros que eu quero aqui fazer a leitura e pedir à sociedade mineira que nos acompanhe, que entre nas redes da Assembleia Legislativa, que comente. O projeto de lei número 2.915, que institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Política Pública pela Primeira Infância de Minas Gerais. O único estado que não tem é Minas. Tem hoje através de decreto, sendo que nós temos um PL aqui, de nossa autoria, projeto de lei 3.362, 2021, desde 2021, cria o Serviço Permanente de Aplicativo para recebimento de denúncias de violência praticada contra crianças e adolescentes e para prestar orientação. É uma maneira de facilitar a denúncia, inclusive para a própria vítima, que muitas vezes é desacreditada. Projeto de lei 3.926, 2022, que obriga o Estado a distribuir exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente em determinados espaços, como maternidades e escolas, a fim de ampliar o conhecimento em torno dos direitos das nossas crianças e o dever de pais e responsáveis. Projeto de lei 160, 2023, que garante que crimes hediondos e crimes que resultem em morte, que tenham como vítimas crianças e adolescentes, tenham prioridade nas investigações. Esses são alguns projetos de nossa autoria que estão aqui tramitando e que eu peço à deputada Bela, à deputada Leninha, que nos ajude, e a todos os parlamentares que têm essa pauta, ou que não têm essa pauta como prioridade, mas que têm essa sensibilidade verdadeira que eu sei que vocês duas têm, e a toda a comunidade, a todo o Estado que nos assiste também. Então, eu queria dizer, em especial, para terminar minha fala, deputada Leninha, as servidoras dessa casa. Eu costumo, todo ano, nós costumamos, no gabinete, nós mesmos fazer uma lembrancinha para distribuir, sempre usando as Sempre Vivas, que é uma flor do Vale do Jequitinhonha, que fica sempre viva. Fizemos assim um ano retrasado, com vidros de vacina da pandemia, mostrando que a vacina deixa sempre viva, enquanto uns fazem a negação da vacina. Fizemos assim com a janela, o ano passado, para mostrar que as janelas devem se abrir para essa liberdade, que as mulheres fiquem sempre vivas. E fizemos assim também esse ano, mostrando que as sempre vivas podem ser uma água que ser regada a cada dia pela liberdade das mulheres. Eu quero aqui agradecer a minha assessoria de cultura, na pessoa da companheira Deise, que é do Vale de Jequitinhonha, e sempre me ajuda nas ideias de como fazer. Porque muitos preferem dar bombons, dar algumas coisas, como eu já vi no dia a dia. A gente prefere lembrar que é um dia, um mês, uma semana e a vida toda de muita luta. Parabéns, mulheres. E no dia 8, em vez de falar parabéns, eu gosto de falar um feliz dia. Que tenham um feliz dia a cada dia, que tenham um feliz dia. Viva plena, verdadeiramente plena, e que permaneçam sempre vivas. Obrigada, doutor Jean, pelas palavras. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões.
Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 25/2/2025, e comissões de agropecuária, de administração pública e da pessoa com deficiência, reuniões ordinárias de 11/3/2025. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 10.310 de 2025, da deputada Beatriz Cerqueira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para a entrega do título de cidadão honorário do Estado à deputada estadual Lohana Souza França Moreira de Oliveira. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimento número 256 de 2023, da deputada Lohana. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 455 de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 589 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1058 de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 1099 de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1313 de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1369 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1450 de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1515 de 2023, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2043 de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2264 de 2023, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 5.629, de 2024, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.790, de 2024, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 7.098 de 2024, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 8.126 de 2024, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 9.151 de 2024, do deputado Ulisses Gomes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 9.709 de 2024, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Votação do requerimento número 9.761, de 2024, do deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 9.762, de 2024, do deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.